Continuando, vamos para a sétima questão. Questão de magistratura, concurso de juiz. A obrigação natural é judicialmente... Dois pontos. Nós já vimos que a obrigação natural são aquelas obrigações que não podem ser exigidas judicialmente. Existe a dívida, mas o credor não pode cobrar. Dívida prescrita. Então, se prescreveu as cobranças de IPTU, a prefeitura não pode demandar o proprietário da casa, ou enfim, do terreno, por aquele IPTU. Se o proprietário vai voluntariamente e paga a dívida, ele não pode, por outro lado, exigir que a prefeitura devolva o dinheiro, porque ele fez o pagamento voluntário. Isso se chama repetição do indébito. Não pode ter a repetição do indébito. Então, as obrigações naturais que nós temos no Código Civil, a dívida prescrita, a gorjeta que está lá prevista na CLT, né, a dívida de jogo de aposta, né, a aposta que você faz com outra pessoa. Se eu apostei aqui com Yara R$100 que o Sport vai ser campeão. Se o Sport não for campeão, eu não sou obrigado, nem ela pode me cobrar judicialmente para que eu pague aquela dívida. Né? Nem por acaso, se eu pagar a dívida porque o Sport não foi campeão, eu não posso entrar numa ação de repetição de indébito exigindo de volta aquele dinheiro. Outro tipo de obrigação natural, a dívida relativa a jogo de azar não regulamentado pela legislação, pelo poder público, tá? Nós já vimos que os jogos de azar são regulamentados pela Caixa Econômica, pela loteria. Então, tudo que não for da loteria ou da Caixa Econômica não pode ser manejado judicialmente, tá bom? Então, vamos lá. A obrigação natural é judicialmente, letra A, inexigível, correto? Mas se for paga, não comporta repetição do indébito. Corretíssimo. Então ela não pode ser exigida judicialmente, mas se for paga, não pode aquela parte que pagou alegar que por ela ser natural, eu quero receber o dinheiro de volta. Pagou, tá pago. Então, onde é que nós temos essas previsões? Artigo 588, que é que trata do empréstimo feito à pessoa menor, desde que esse empréstimo não seja para fins de alimentos, não pode quem emprestou o dinheiro cobrar na justiça o menor que recebeu aquele dinheiro emprestado, a não ser que seja para alimentos. Se for para alimentos, aí sim os pais do menor poderão ser demandados judicialmente. Artigo 814 e 815 e o artigo 882 do Código Civil. Isso está lá na nossa última página dos slides relativos a conceito e classificação das obrigações. Então a letra A, alternativa correta. B está errada, porque diz que é exigível. C está errada. D está errada. E letra E diz que é inexigível e se for paga, comporta repetição. Errado. Nós já vimos que não comporta repetição. Então a alternativa correta da sétima questão é a letra A. Tá? Oitava questão. Tadeu vendeu 200 cabeças de gado ao seu vizinho Celso. Como forma de pagamento, restou definido por Celso que Celso poderia pagar o valor de forma parcelada em 10 meses em sacas de café ou sacas de milho. O nome ou, a palavra ou, já traz pra gente, já deve mexer a nossa cabecinha. Obrigações alternativas. Ele pode pagar, que é Celso, que é o devedor, pode pagar ou com sacas de milho ou com sacas de café. E o outro dado que a gente precisa entender na questão é que o pagamento é de forma parcelada em 10 meses, ou seja, é uma obrigação de trato sucessivo, que temos várias prestações para que aquela obrigação seja considerada cumprida. Quanto ao momento do cumprimento, nós vimos que temos execução instantânea, quando na compra e venda, por exemplo, de um telefone. Pagou o dinheiro, recebeu o bem, acabou o contrato. Está feito, firmado, está resolvido o contrato. O momento da prestação pode ser diferida, ou seja, quando o pagamento, fizemos o contrato agora, mas o pagamento é no momento futuro. Ou pode ser de trato sucessivo, quando nós temos várias prestações a serem pagas no decorrer daquele tempo. Então, nós já vimos pela alternativa que se trata de obrigações alternativas e obrigações de trato sucessivo. Então, vamos lá. Letra A. Por se tratar de obrigação alternativa, a escolha da forma de pagamento será feita por Tadeu, se outra coisa não se estipulou. Falso. Nós já vimos que nas obrigações alternativas, a escolha da forma de pagar cabe ao devedor, se outra coisa não se estipulou. Então, quem vai escolher a forma de pagamento não é Tadeu. Tadeu é credor. Ele vendeu
200 cabeças de boi e está aguardando o pagamento mensal se vai ser em café ou em milho. Então quem vai escolher se vai ser café ou milho vai ser Celso, que é o devedor. Então a alternativa A está errada. Artigo 252 do Código Civil. Letra B. Celso poderá pagar metade da parcela em sacas de café e a outra metade em sacas de milho, apesar de Tadeu não concordar com essa forma de pagamento. Errado. Se você é o devedor e vai fazer o pagamento, você não pode dividir a parcela. Ou você paga com saca de milho, ou você paga com saca de café mês a mês. Então, num determinado mês, você pode pagar com saca de milho, pagou com milho. No outro mês, você pode pagar com saca de café. O que não pode é nesse mês aqui agora, por exemplo, nesse mês de março, você pagar uma parte em café e uma parte em milho. Isso não é possível. O Código Civil veda isso lá no artigo 252, mas no parágrafo 1º. Se tivesse a questão falando que você pagou um mês com uma saca, outro mês com outra saca, tudo bem, estaria correto. Mas a questão diz que é metade da parcela. Então o código não permite esse tipo de pagamento. Sobretudo quando Tadeu não concorda, que é o credor, com essa forma de pagamento. Então a alternativa B está errada em razão dessa impossibilidade. Artigo 252, parágrafo 1º. Letra C. Caso Celso tenha escolhido pagar com sacas de café e no segundo mês, por motivo de força maior, se é motivo de força maior, não teve culpa, o pagamento com sacas de café se tornar inexequível, subsistirá o débito quanto às sacas de milho. Correto. Se nós temos obrigações alternativas, significa dizer que eu posso pagar de um jeito ou de outro, para eu ser considerado cumpridor da minha obrigação. Se uma das formas de pagamento se tornou impossível, sem culpa do devedor, subsistirá a outra forma de pagamento. Então a alternativa C é a correta, artigo 253 do Código Civil, tá? Letra D. Se Celso tivesse mais 2 sócios, ou seja, mais de um devedor, não apenas Celso, e entre eles não houvesse acordo unânime sobre qual a forma de pagamento deveria ser escolhida, essa escolha recairia obrigatoriamente sobre Tadeu. Falso. Nós já vimos que a escolha, se outra coisa não se estipulou, não convencionou, cabe a quem? Cabe ao devedor. Se nós temos mais de um devedor, esses devedores precisam escolher de forma unânime. Não pode ter uma maioria. Então, se eu tenho 3 devedores, esses 3 devedores precisam escolher de comum acordo qual vai ser a forma de pagamento. Se não há um acordo comum entre esses devedores, a escolha caberá ao judiciário, caberá ao juiz ou ao árbitro. É o que diz lá o parágrafo 3º do artigo 252. Se houver pluralidade de optantes, né, ou seja, quem opta é o devedor. Então, se é pluralidade de optantes, é porque existe mais de um devedor. Eles precisam escolher unanimemente a forma de pagamento. Detalhe, essa escolha precisa ser unânime. Se nós tivermos 3 devedores, 2 queiram pagar como café e um queira pagar por milho, essa forma de maioria não prevalecerá. Deverá ser determinado que o juiz escolha a forma de pagamento. É isso que está lá previsto no parágrafo 3º do artigo 252 do Código Civil. Letra E. Então está errada a alternativa D, porque diz que a escolha vai para Tadeu. A escolha não é do Tadeu, que é credor. A escolha é do devedor. Letra E. Caso ambas as prestações se tornem impossíveis sem culpa de Celso, que é o devedor, deverá ser definida uma nova modalidade de prestação. Falso. Nós já vimos, inclusive, isso na obrigação de dar. Se a obrigação de dar se tornou impossível sem culpa do devedor, chau pro louro, resolve-se a obrigação, extingue-se a obrigação e volta-se ao status quo. No caso das obrigações alternativas, se ambas as prestações se tornaram impossíveis sem culpa de Celso, ou seja, ocorrendo força maior ou caso fortuito, deverá ser extinta a obrigação, voltando ao status quo. Ele devendo devolver as 200 cabeças de gado, ou se não puder devolver, faz o pagamento em forma de dinheiro e ele não mais tem que pagar
as sacas de café ou de milho. Onde é que isso está lá previsto? Artigo 256 do Código Civil. Então, essa alternativa está incorreta. Alternativa correta da 8ª questão, alternativa letra C, tá bom? Então, é isso.